poder retornar e estar com nossos amados irmãos aqui do Rio de Janeiro. Cidade essa para mim que é tão especial, porque foi aqui que tudo começou na minha vida. Aqui tem irmãos que conhecemos desde então. Aqui está meu pai na fé, Cezinha, foi ele que falou o evangelho para mim. Aí estão muitos de vocês que ajudaram nesse processo cooperaram nesse processo de ajuda na minha vida. E ainda preciso continuar sendo ajudado por vocês. Nos ajudamos mutuamente pela graça de Deus. Nessa manhã nos compete o duro dever de compartilhar um pouco da palavra de Deus, com a confiança de que não somos adequados, dependemos puramente da graça, do Espírito, do ministério do Espírito Santo. Nós vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por esse tempo e com a ajuda do Senhor vamos prosseguir um pouco mais com aquela porção que o Senhor nos repartiu ontem à noite. Ainda na sua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu amado Santo Filho, em quem permanentemente estamos, nos encomendamos a Ti nessa hora e a palavra da Sua graça. Lembramos das Suas palavras quando disseste: sem mim nada podeis fazer. Também lembramos das palavras das Tuas santas Escrituras quando disseste: tudo posso naquele que me fortalece. Tu és o Espírito de fortaleza, Senhor. E nessa manhã nós precisamos uma vez mais de Ti. Avança com o Teu propósito entre nós, com a Tua vontade. Desça para a terra, Senhor, aquela mesma vontade que é feita no céu, também seja feita na terra. Guarda-nos nessa manhã, cubra-nos com o Teu precioso sangue, abre os olhos do nosso entendimento, fala-nos pelo ministério do Seu Espírito. Opera conosco, por favor, Senhor, nós precisamos de Ti. Guarda-me das minhas palavras, Senhor, purifica-nos, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. O sentimento encarga o nosso coração para essa manhã, como falei há pouco aos irmãos, é dar prosseguimento àquilo que o Senhor já vem nos falando desde ontem à noite. Ficou muito claro para nós que havia uma clareza do Espírito nesse assunto relacionado à sua casa. Muitas vontades se estabeleceram no universo. E o encabeçamento de Cristo nada mais é do que trazer todas essas vontades aos pés de Cristo. E que Deus tenha de fato, entre a sua criação, a sua verdade, a sua palavra, a sua vontade. Então só nos resta, primeiramente, como filhos de Deus, nos submetermos à sua vontade. Porque tudo começa pela vontade. A vontade precisa passar pelo seu povo, pela sua igreja, para que de fato então ela seja estabelecida em toda a sua criação. Eu lembro das palavras da irmã Jane Guyon, aquela francesa que alguns de vocês conhecem. Ela é citada inclusive na literatura, mas uma irmã em Cristo. Ela dizia que nós não precisávamos muito de revelação. Que na verdade revelação que nós realmente precisávamos era de obediência. E no universo de 100%, 5% apenas de revelação seria suficiente para nós. 95% de obediência. Não é uma palavra canônica, essas palavras não fazem parte das Escrituras, mas nos fazem pensar. Só um minutinho, irmão. Amém. Obrigado, irmão. Tá bom. Nós vamos procurar ser breves por causa do nosso tempo. Então, o que realmente nos interessa não é partilhar uma série de versículos bíblicos. Nós queremos realmente perceber a corrente do Espírito.
Nós queremos perceber o que o Senhor deseja realmente falar conosco. E a partir da reunião de ontem ficou muito claro para nós que esse assunto da restauração de Deus, não é? É o assunto no qual Deus está pondo ainda os seus olhos. Os homens estão com os olhos talvez nos dragões, né, daquele dragão do Apocalipse que parece com 7 cabeças, com 10 chifres. São coisas que impressionam a sociedade, inclusive os irmãos. Mas Deus não está com seus olhos voltados em dragão. Dragão tampouco assusta a Deus. Deus está de olho numa mulher que está de parto, num deserto, para dar à luz a um filho. Então, esses são os olhos do Senhor, esses também devem ser os nossos olhos. Então, nós vamos voltar então àquele ponto que o nosso irmão tocou ontem, com tanta propriedade. E nós vamos fazer algo, se o Senhor assim nos permitir. Eu quero pontuar algumas coisas que estão relacionadas a essa primeira sessão do livro de Esdras. Então vamos lembrar dessa estrutura, sei que os irmãos já conhecem, vamos apenas lembrar. Quando eles saíram do cativeiro, nosso irmão já nos lembrava ontem, que apenas 5% atenderam aquele chamamento. É bom a gente dizer nesse momento que Deus não faz acepção de pessoas. Quando na tipologia, no capítulo 25 de Êxodo, na tipologia do mistério de Cristo, que o tabernáculo é o mistério de Cristo, é a formação de Cristo no corpo de Cristo. Quando isso aparece no capítulo 25 de Êxodo, aparecem algumas expressões ali que são bastante interessantes. Uma delas é o chamamento. E o chamamento é a todo Israel. Não existe uma classe especial dentre o povo de Deus, classe essa que o Senhor chama. Ela pode até se tornar de uma forma peculiar para Deus. Por quê? Porque ela responde um chamamento que não é específico a ela, mas é coletivo. O chamamento é coletivo, mas Deus apenas pode contar com aqueles que de forma responsável se levantam e respondem a esse chamamento. Não é assim? Nosso Senhor é um gentleman. Ele insiste conosco muitas vezes, mas Ele não toma essa decisão por nós. Ele aguarda o retorno, não é? Então você vai observar que no livro de Êxodo, no capítulo 25, são essas expressões que você encontra. Quando Deus fala a Moisés e diz a Moisés: diga ao povo que me traga uma oferta alçada, de todo homem cujo coração, esse homem é genérico, obviamente, homens e mulheres que compõem a casa de Deus, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então o chamado, observe vocês, é a todo Israel, mas de quem Deus vai tomar a oferta? Dos homens que com coração voluntário se levantarem para essa causa. Então você vê duas coisas bem distintas aqui. A primeira, Deus chama todo Israel, amém? Sem nenhuma acepção. Mas em segundo lugar, Deus vai apenas contar com aqueles que levantarem o seu coração diante dele voluntariamente para servi-lo. Então o Senhor fala desse que se levantou voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. E depois ele continua dizendo que tipo de oferta é, porque não é apenas nos levantarmos voluntariamente para fazer aquilo que queremos. Voluntariamente devemos nos apresentar. Mas é Deus quem vai dizer o que você deve fazer e até onde você deve ir. No princípio da biologia, você encontra algo maravilhoso nas figuras de mitose, quando a célula se divide. Ela tem uma enzima que dá a ela a exata ideia de onde ela está, no espaço que ela está e até onde ela deve se dividir. Quando ela começa a se dividir, ela precisa se dividir até um determinado momento, onde ela encontra ao lado um tecido, uma barreira. Essa barreira é um outro tecido produzido por outras células. Quando ela encosta em outro tecido, imediatamente, essa enzima diz para ela: chegou a hora de você parar. Dali para lá é lugar de outro. É outro que funciona dali para lá. Isso são coisas que nos fazem pensar, porque obviamente a vida biológica é uma figura que o Senhor quer nos mostrar das realidades espirituais, dos modelos espirituais, né? A casa de Deus, como é o tema, é uma casa repleta de ordem. Por isso a palavra oikonemos, né? O que é oikonemos? O que é oikonomia? O que é economia? São as regras da casa. Ô irmão, essa casa tem regra? Eu pensei que as regras estavam estabelecidas no Antigo Testamento. Não.
Essas regras estão também no Novo Testamento. As regras, as normas, aquilo que Paulo chamou de economia de Deus. São as regras e as normas de Deus. Devemos ir, nos apresentamos primeiramente com um coração voluntário. Mas o segundo aspecto é tão importante quanto o primeiro. Não podemos ir além daquilo que Deus nos confiou. Amém? Então começamos a respeitar, começamos a funcionar naquilo que nos compete, mas também a respeitar os limites onde também compete a outros. Então Esdras trata-se do assunto, efetivamente trata-se do assunto da casa. Mas há uma subdivisão entre Esdras e Neemias, e isso é o que eu queria lembrar para os irmãos, para que pudéssemos partir daqui. Essa subdivisão é de que, no capítulo de 1 a 7, que o nosso irmão esteve compartilhando conosco ontem, é a primeira etapa, é a primeira leva. Porque o povo de Israel, eles foram cativos para a Babilônia em 3 levas. Um rei esperto toda a vida. Ele falou, não vou levar essa multidão de gente para lá, você vai me quebrar o reino. Deixa eles trabalhando aí, vamos com uma leva, com os principais, vamos com a nata, né? E deixa os demais trabalhando aí. E depois vamos vendo como as coisas vão. Isso é estratégico isso. Vai levar um monte de gente para o reinado, poderia até quebrar a Babilônia. Eles foram em 3 levas. Quando eles saem para edificar naquela condição de 5%, como foi lembrado aqui, eles saem em 3 levas também. A primeira, sobre Zorobabel, vai do capítulo 1 ao capítulo 7 de Esdras. A segunda leva vai do capítulo 7, já agora sobre Esdras, do capítulo 7 até o capítulo 10, até o final do livro. E a terceira leva já é sobre Neemias, quando o povo vai edificar os muros. Nessas 3 etapas, observem, meus irmãos, que a primeira etapa está relacionada à restauração dos alicerces, não é isso? E do altar. Nosso irmão nos lembrava ontem. A segunda etapa está ligada a uma questão relacionada ao embelezamento da casa. Isso particularmente, não sou dogmático, mas particularmente me fala muito da ordem do culto na casa. Porque Deus não quer só casa. Deus quer casa cheia. É para a sua morada em plenitude. Então, para que temos uma casa? Por que precisamos de uma casa? Observe o modelo do Antigo Testamento. Por que havia o templo? Por que havia o tabernáculo? Por que essas figuras do mistério de Cristo? Porque depois do templo você precisa ter os sacerdotes. Depois dos sacerdotes você precisa ter os sacrifícios. Se você tem apenas o templo, sem os sacerdotes, não faz sentido o templo. Se você tem os sacerdotes, mas não tem o templo, também não faz sentido. Por isso que em 1 de Crônicas 13, quando Davi percebeu que a arca estava em Obed-Edom, ele falou, não faz sentido, a arca tem que estar no lugar da arca. Só que Davi esqueceu que haviam princípios. O sentimento era bom, a ideia era boa, mas era democrática. Ele tomou conselhos com o povo, com os principais, com os príncipes, com os principais, com os sacerdotes. Ele tomou conselho com todo mundo. E depois, lá no finalzinho do texto, 1 Crônicas 13, ele diz assim, se bem vos parece, e se vem do Senhor, olha a ordem de prioridade. Somos muito democráticos muitas vezes, né? Precisamos ouvir o irmão, precisamos ouvir a irmã, precisamos ouvir fulano, precisamos ouvir... E é bom que ouçamos mesmo. Mas, irmãos, nunca inverta a ordem. Nunca inverta a ordem. Se ele tivesse consultado o Senhor primeiro, provavelmente não teriam saindo pentecostais da forma como foram pelo deserto, com pandeiros, né? Cantando, glorificando, e o Senhor teve que reprová-los, porque o Senhor ficou por último na ordem de prioridade, e o Senhor não pode ficar por último. O Senhor foi o último a ser mencionado, não é? Então esse é um cuidado que nós devemos ter nos princípios da casa de Deus. Então preste bem atenção comigo. Se o segundo aspecto da casa está relacionado à restauração, o embelezamento, se isso realmente está relacionado à nossa condição de adoradores, a gente precisaria um dia parar para tocar nisso com mais propriedade, com mais profundidade. Não é o nosso caso agora, porque nós vamos ficar na primeira parte, porque o irmão só tocou nessa primeira parte. A terceira parte, então, é aquela questão dos muros. Então a casa, ela tem os seus fundamentos, ela tem o altar, isso foi restaurado. Depois os processos de culto, provavelmente, no embelezamento da casa. E por fim, o muro. Esse muro certamente é para separar aquilo que é santo daquilo que é profano.
Não é muro para separar o evangelho que deve ser pregado a toda a cidade, porque Deus coloca um candeeiro aceso numa cidade com luz cétupla, com luz perfeita, com 7 braços. Sabe para quê? Para iluminar essa cidade escura, como é essa do Rio de Janeiro. Nós precisamos de muro, não é para fazer aqui o nosso castelo santo e não vamos lá para fora que vamos nos contaminar. É para que haja separação entre luz e trevas. Mas o encargo de levar o evangelho, isso deve seguir em frente. Deus coloca o candeeiro, não é? Deus coloca o candeeiro numa cidade, Ele quer uma por cidade, um candeeiro por cidade, porque Ele quer luz para todas as nações. Ele quer que o seu evangelho seja expandido até a sua volta. Amém? Mas preste atenção naquilo que nosso irmão vinha falando conosco ontem. Algumas lutas começaram, alguns processos começaram e aquela edificação começou a parar. Se vocês lembrarem bem, no capítulo 5 de Esdras, Deus levanta 2 profetas. Porque profeta não são aqueles que são levantados no momento onde as coisas estão fluindo. São como aquele edifício que uma vez o irmão Stephen Cone deu esse exemplo. Um grande edifício onde apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vão trabalhando, né? E ajudando os santos na obra do ministério, e todos começamos a trabalhar junto, e vai subindo aquele edifício, começa o processo de pintura, já de acabamento do processo. Quando termina a pintura, nosso lembrava, o que devemos fazer? Mantemos os andaimes pelo lado de fora? Não é mais necessário manter andaime, porque já foi pintado todo o prédio, já não precisa mais de andaime. Então é na hora de nós sairmos. Assim também é a igreja. Não é? À medida que estamos funcionando, é como um dente. Esse foi o exemplo do irmão Ni. Um dente, você nunca vai perceber que ele está na sua boca até o dia que ele doer. Então você sabe que alguma coisa está errada. O corpo de Cristo, ele é orgânico, irmãos. A gente nem consegue perceber o seu movimento. Você nem consegue ter olhos para ele, para saber como ele está funcionando, se adequadamente ou não. Obviamente que os princípios básicos você tem ideia. Mas nunca uma igreja vai dizer, nós aqui realmente estamos bem. Porque quem dá esse testemunho é quem está de fora. O cheiro não é para as nossas narinas, é para as narinas do Senhor. Ninguém pode cheirar o seu próprio cheiro. Então é assim que funciona. O dia que o dente dói é o dia que nós sabemos que alguma coisa está errada. Então aí precisa de um ministério específico. Foi o que aconteceu naquele processo. Primeiro período, guarde isso, do capítulo 1 de Esdras até o capítulo 7. É aquela primeira leva que vai. E eles vão edificar, não é? O fundamento, os alicerces, né? E o altar. Mas algumas coisas aconteceram, então o Senhor vai precisar enviar os profetas. 2 profetas são enviados, eles são praticamente contemporâneos, são pós-exílicos, né? Que é Esdras, Ageu e Zacarias. Por que Ageu e Zacarias são enviados nesse princípio, nesse processo? Porque as coisas não estão indo bem. Algumas coisas estão acontecendo. Eles saíram com a prioridade específica de algo. Algo no caminho aconteceu e essa edificação começou a parar. Vamos lembrar do capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo fala que tudo aquilo foi escrito para aviso nosso, para aqueles, mais do que nós, para aqueles que estão chegando no final dos séculos. Observe bem, capítulo 10 de Coríntios, todo o capítulo você vai vendo que ele vem falando da peregrinação do povo de Israel, de que eles passaram na nuvem, no mar, todo esse processo. No versículo 11 ele diz, e no versículo 1 ainda, ele fala, não quero, meus irmãos, que ignoreis. Nós não podemos ignorar aquilo que nossos irmãos passaram, porque aquela não é apenas uma história com E, é uma história com H. É uma história que está repleta de revelação e de suprimento para nós nesses dias. As dificuldades que eles passaram na sombra, nós estamos passando na realidade. Então saímos, oxalá, vou usar uma expressão aqui, queira Deus, que estamos naqueles 5% que recebemos essa visão de Jerusalém. Queira Deus, ajuda-nos, Senhor. Se chegamos a um momento onde as coisas não têm ido bem, precisamos de 2 profetas. E esses 2 profetas são Ageu e Zacarias. Nós vamos pensar alguns pontos, vamos ver alguns pontos no livro de Ageu
que fala do que acontecia com eles, do diagnóstico que foi dado por Deus daquela situação, não é? E não só o diagnóstico, também a cura. Porque Deus não dá remédio, remédio remedia, remédio não cura. Remédio trata a sintomatologia, mas não trata o problema. Ele trata o que você está sentindo por causa da sua enfermidade, mas ele não trata a enfermidade. Não é? Então, esses textos são muito importantes para nós. Eu vou convidar meus irmãos, vamos ter que, como num voo de pássaro, mas vamos considerar atentamente que são conselhos de Deus para nós. Se saímos como aquele povo, com essa visão de que vamos edificar para Deus uma casa, se Ele tem nos chamado para isso, e se algumas coisas têm acontecido que têm atrapalhado o processo, vou dizer logo aos irmãos de cara que 3 coisas aconteciam com esses amados irmãos que peregrinavam essa época. Uma delas era o desinteresse. A segunda delas era o desencorajamento. A terceira, a insatisfação. Pode ser que alguns de nós, nesse processo da edificação da casa, temos de alguma forma nos sentido desencorajados. Ou quem sabe, insatisfeitos. Ou quem sabe, desinteressados. Parecem sinônimos, mas não são. Vocês vão observar que não são. Bom, irmão, mas o texto não fala de desinteresse. O texto diz que eles foram apanelar suas próprias casas. Sim, irmão, é exatamente quando nós perdemos a visão de Jerusalém, a única visão que nos resta é da nossa própria casa. Nos traz temor quando alguns irmãos definem que agora eles não precisam mais servir a igreja, estão se ocupando muito nisso, que agora eles precisam cuidar da família. Ora, irmãos, se nós cuidamos da igreja efetivamente de uma forma adequada, nós também estamos cuidando da família. Nós precisamos deixar o serviço da igreja para servir a família? Ou nós precisamos deixar o serviço da família para servir a igreja? Irmão, a sua família está na igreja. Se você cuida adequadamente da igreja, muito provavelmente, por estar adequado, você também está cuidando da sua família. Não existe essa separação. Nós é que fazemos, mas ela não existe. Não é? Da mesma forma, quando nós temos reuniões onde os varões devem ser edificados, você não vai encontrar em nenhum ponto da igreja, das Escrituras, as reuniões que os varões devem ser edificados. Numa modalidade a fim de atingir um determinado objetivo, nós nos reunimos sim com os varões, e às vezes precisamos nos reunir sim com as mulheres ou com as irmãs. Podemos utilizar de muitas variedades, mas preste atenção numa coisa para você não perder isso de vista. Se você não investir na sua esposa, e se você é aquele que frequenta todas as reuniões, mas você não tem esse cuidado de trazê-la junto com você, ou se em uma reunião que não foi chamado para esse fim, somente você deve ir, preste atenção numa coisa. À medida que o Senhor investe, você na mesma medida que você recebe, você vai crescendo. Mas você não foi chamado para crescer sozinho. Você foi chamado para crescer junto. Você precisa crescer junto com ela. O dia que o Senhor chamar você para algo mais específico, quando você olhar para o lado, você não vai a encontrar, porque nunca houve investimento, não é? E aí você vai ter grande dificuldade. Então, se você casou, entenda que mesmo na vida de um filho de Deus, como casado, ele é muito diferente como a vida de um solteiro. Bom, irmão, eu casei, agora vou para a obra. Antes de ir para a obra, vá à sua esposa, considere com a sua família, caminhe junto. Porque desde a saída do Egito, na tipologia, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, o Senhor chamou a toda a família para irem juntos. Para irem juntos. Quando chega em Deuteronômio, no capítulo 4, no capítulo 6 de Deuteronômio, quando eles vão entrar na terra, o Senhor precisa dar a eles uma série de informações, e a principal informação que o Senhor dá a eles é sobre a família. Eles precisavam entrar como família. Então, vai aqui um conselho, eu sei que vocês não têm problema nessa área. Quem sabe isso fica gravado para um outro irmão. Mas não ande sozinho. Aprenda a andar com a sua família, cresça junto com a sua família. Amém? Vamos a Ageu então, por favor. Acompanhe comigo e vamos ver alguns textos que estão relacionados a esse profeta. Ageu, capítulo 1.
Então vamos nos lembrar, irmãos, Ageu capítulo 1, o livro de Ageu, que são 2 capítulos na verdade, nós vamos ver alguns pontos aqui, desses 2 capítulos. Ele está trazendo uma palavra, preste atenção para você não perder o contexto. Esse aqui, Ageu, quando você vai a Êxodo no capítulo 5, você descobre que Ageu e Zacarias foram levantados para ajudar o povo, naquela circunstância em que eles estavam, o nosso irmão mencionava ontem. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos indo ao livro de Ageu para descobrir quais eram as dificuldades e descobrir que tipo de antídoto o Senhor deu para esse povo para que eles pudessem superar tais dificuldades, utilizando a base do capítulo 10 de 1 Coríntios, quando o Senhor fala que aquilo que foi escrito, né, a gente não deve desconsiderar, devemos ter em conta. Então vamos ter em conta. Quem sabe essa palavra pode nos ajudar. Vamos ter em conta. Capítulo 1. No ano seguinte, do rei Dário, ou Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala Javé Tsabaote, o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto, sabe quantas vezes Ageu tem 2 capítulos, amados irmãos? Sabe quantas vezes aparece essa expressão, o Senhor dos exércitos? Você pode contar, 14 vezes. 2 capítulos aparecem 14 vezes. Por que isso é assim? Porque se estamos em obra de edificação, estamos em guerra. Em guerra, irmão? Em guerra. Mas, irmão, nós temos até orado para termos algumas reuniões alegres e o povo caminhar com bastante alegria. Pode caminhar, porque essa festa é uma festa que é celebrada no deserto. Está lá o chamamento, desde o início, quando eles saíram do Egito, né? A palavra que Deus deu a Moisés para que ele falasse a Faraó: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa. Aonde? No deserto. Deserto é lugar de festa, irmão? Naturalmente falando. Tem algum lugar para você botar a língua de sogra, bola, balão? Como é que se pode fazer festa no deserto, irmãos? Nós temos que parar e pensar. Porque temos que fazer festa sim. Mas no deserto. Um lugar de batalha, um lugar árido, um lugar que não tem suprimento, naturalmente falando. O suprimento todo vem de Deus, não é? Tudo que tem, nada que exista no deserto, irmãos, é para algum tipo de suprimento da vida biológica. Tudo que está no deserto, se você passar um dia no deserto, é suficiente para ali você ficar. Não tem nada agradável no deserto. Mas esse foi o lugar que Javé escolheu para lhe celebrar a festa. Então, como ele aparece nesse livro? Olha que coisa interessante. Quem é Ageu? Festivo, é o termo Ageu, festivo. Quem é esse profeta? Bom, esse é aquele irmão levantado por Deus naquele período para tratar as questões que estavam relacionadas ao parar da edificação da casa de Deus. Por que parou? Quem é que traz esse diagnóstico? É esse profeta. Qual é a primeira palavra que aparece aqui? A primeira frase. Jeová dos exércitos. Por que ela precisa aparecer, irmãos? Porque ela precisa nos trazer a consciência de que nós estamos em guerra. Ah, irmãos, não é teologia da prosperidade? Não, irmão, não é. É guerra, batalha. Se estamos em guerra, então logo nós precisamos de um general de guerra. Por isso que ele se apresenta como Jeová ou Senhor dos exércitos. Por isso que ele se apresenta assim, não é? Mas o que nos interessa e o que nos chama a atenção é que esse general de guerra, você como estrategista, acho que alguns irmãos aqui são militares ou foram, você nunca pode colocar um rei na frente da batalha.
Um general, ele nunca pode, patentes altas não vão na frente da batalha, porque se você vencer o rei, você acabou a guerra. Todos os reis vão atrás, não é? Os generais, eles precisam ir atrás, são os últimos da batalha. Sabe onde esse general vai? Onde ele vai? Ele vai à frente. Esse é o Senhor da glória. Isso traz para esse povo um primeiro encorajamento. Essas palavras são importantes também para nós. Se estamos em guerra, nós precisamos de um general. Será se temos um? Essa é a nossa pergunta. Sim ou não? Olha a nossa convicção. Temos ou não um general de guerra? Temos um general. E onde ele vai? Escondido lá atrás, na trincheira? Não, ele vai na frente da batalha. Essa batalha não é você e não sou eu os maiores interessados. Às vezes a gente acha que é. E às vezes começa até a fazer algumas coisas porque achamos que é. Essa é uma guerra dele, que ele quer que o seu povo guerreie, mas a guerra é dele. Ele diz, minha é a batalha, minha é a guerra, mas ele quer, soberanamente escolheu que guerreássemos juntamente com ele. Então isso é muito maravilhoso, irmãos. A primeira coisa que precisamos saber, se você está em guerra, você precisa de duas coisas. Primeiro, material bélico. Ninguém vai à guerra de mãos vazias, não é isso, irmãos? Tem como ir à guerra de mão vazia? Por isso que você vê aquela armadura lá no final de Efésios, porque é necessário material bélico, não é? Mas o que acontece também na guerra? Acontecem perdas. Acontecem perdas. Nós temos essas duas coisas e temos que fazer a conta dessas duas coisas. Perda de quê? Perda da vida, da alma. Perda da vida do eu. Na guerra não são os companheiros que ficam mortos em batalha. Se cair alguém, você tem que levantar, colocar no ombro e levar junto. É assim que é feito. Meu cunhado recentemente está aposentado. E ele é um militar do exército americano Marines, né? E ele já foi a várias guerras. Ele é bem novinho e já está aposentado por causa disso. Ele falou que certa vez eles estavam em batalha e um colega foi abatido. E eles não encontraram, começaram a procurar, e é ordem, isso é uma ordem dentro do contexto militar, que você não deixa ninguém para trás, você arrisca até a sua vida, mas mesmo sendo um corpo, ele precisa ser conduzido, ele precisa ser levado. E ele falou que acharam esse moço, parece que depois de dois para o terceiro dia. Ele, quando viu, ele pegou, conhecia ele, já estava em estado de decomposição, ele colocou aquele moço nas costas, e o levou. E ele falou que por muitos anos, e ainda até hoje, quando ele lembra, o cheiro dele ainda está com aquele moço. Você vê um princípio apenas militar, não é? De um exército natural que não leva ninguém a nada, que só tem confusão na terra. Não glorifica o nome de ninguém isso. Mas olha que princípio maravilhoso. Então aquele que é abatido na guerra, ele precisa ser amparado, não é? Ele precisa ser levantado e ele precisa ser ajudado. Mas se na guerra nós temos esses dois princípios, material bélico para a batalha, e o outro princípio, não é? Que é a consciência de que temos perda. A consciência dessa perda não é a consciência da perda do irmão. Irmão não se perde. Amém? Irmão não se perde. Agora, nós temos realmente que nos perder, e temos muita coisa para perder. Nesse campo de batalha, nós temos que ter essa consciência de que, à medida que o tempo vai passando, muitas coisas vão se perdendo, e essas coisas que vão se perdendo são as coisas que estão relacionadas à vida natural do eu, porque o Senhor está avançando nessa frente de batalha, Ele está avançando com a sua obra. A sua obra continua avançando, não é? Quando nós caminhamos 10 anos, olhamos para trás e falamos, Senhor, quanta coisa passou. Puxa vida, quanta coisa passou. Ah, Senhor, eu tinha aquela debilidade, hoje, pela Tua graça, não tenho mais. O Senhor avançou na minha vida. Foram coisas que foram perdidas, você vê? Não é? Não é aquilo como disse o irmão ontem, né? Que é a restauração das coisas que você vai olhar para trás. O que tem atrás? Não tem nada. Tem que ficar para trás, como Paulo falou, sigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. O material bélico dessa batalha é o Senhor dos Exércitos. O material bélico que precisamos para seguir na batalha é o Senhor dos Exércitos. Acompanhe comigo, coloque o seu dedo aí, venha a Lucas capítulo 14, nós vamos voltar aqui.
Lucas capítulo 14 vai nos admoestar a algo muito importante. Lembre-se, irmãos, estamos naquela primeira leva, buscando pela graça de Deus edificar, né, aqueles alicerces e o altar. Ô, irmão, mas eu já tenho 40 anos, mas esse alicerce já está edificado? O altar na sua e na minha vida é uma realidade, não é? Então é um processo. Mas se nesse processo começamos a desanimar, começamos a nos desinteressar, começamos a nos desencorajar, como vai ser para seguir até o final? Então os profetas são levantados para dizer, olha, o problema está aqui, e aqui está a solução do problema. Então vamos ver capítulo 14, vamos rapidamente ver aqui no versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz, altar, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, preste atenção nessas palavras, amados, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto, olha que palavra, os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é a atenção que esse texto nos chama? Daqueles que estamos em obra de edificação. Não precisa entrar em nenhuma universidade para ser matemático, mas precisa se fazer uma conta simples. Todos nós falamos aqui, o irmão perguntou, falou assim, quem quer fazer parte dos 5%? Todos nós dizemos, eu. Temos que, antes de dizer eu, você precisa fazer uma conta muito simples. Qual é a conta que temos que fazer? É saber se há realmente disposição nos nossos corações de seguir até o final nesse processo. Qual é a outra conta? A conta é de que para edificar em Jerusalém, muitos desafios se oporão para que essa edificação não aconteça. Você já fez essa conta? Você já tem em você, eu já tenho em mim a conta de que nós estamos em batalha, estamos em guerra? Ou quando você vê qualquer coisinha que acontece na igreja, você se desespera? Você não fez a conta. A igreja é um lugar terrível, irmãos. A igreja não é um lugar de prosperidade. Se alguém quiser ganhar dinheiro, não é esse o lugar para ganhar dinheiro. Esse aqui é o lugar para negar a si mesmo. Aqui está o lugar onde a sentença de morte é estabelecida. A cruz, nesse lugar, ela não fica em pé. Ela não tem um sinal de soma. Ela fica deitada sobre os ombros meus e seus. Sabe por que ela fica deitada quando chega aos nossos ombros? Porque ela precisa fazer esse sinal. Quem estudou matemática sabe o que é isso. Não é? Quando você faz um acerto, você tem um C. Quando está reprovado, então aquele que anda com a cruz, quando alguém de cima olha, fala, aí vai um reprovado na sua própria natureza caída. Não é assim? Então esses são os princípios da conta que nós precisamos fazer. Irmão, mas se a gente fizer essa conta, ninguém vai andar. Porque quem é que vai levar esse povo na frente? Javé de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Quando nós não fazemos a conta, nós sempre voltamos ao mesmo ponto, o ponto do nosso próprio braço. Irmão, já sei como edificar. Senhor, por favor, vai lá nas denominações, que está cheio lá de gente que precisa conhecer o que precisa conhecer. A gente não precisa mais de nada, irmãos. Esse pode ser o motivo efetivo da nossa queda. Enquanto não entrarmos nessa terra em plenitude, porque Canaã é uma figura de Cristo, e a plenitude de Canaã é a figura da plenitude de Cristo. Já somos a casa de Deus desde a saída do Egito,
Por que tantos processos? Porque Deus não quer apenas uma casa que saiu do Egito. Deus quer uma casa cheia para a sua glória. E é nesse caminho, e é nessa caminhada no deserto, onde muitos processos se dão, onde está o processo de edificação e também de oposição, é aí que nós crescemos. É aí que deixamos apenas de ser salvos. É aí que deixamos apenas as palavras e começamos a entrar na realidade. A gente, quando é novo, né, irmão? Quantas palavras nós falamos, né? Nós aqui mesmo, irmão, com todo respeito, falo a vocês, eu também gosto dessa palavra. Nós gostamos de desfrutar do Senhor. Nós somos novos, irmãos. Nós gostamos de desfrutar do Senhor. Eu aguardo com anseio e com lágrimas o dia que o Senhor irá desfrutar da gente. Irmãos, essa obra é dele, não é para você desfrutar. É ele quem tem que desfrutar. Foi ele quem deu a sua vida. Foi ele que comprou com preço de sangue. Essa não é a obra para você se sentir feliz. Por isso que a teologia, essa praga, entrou na vida dos irmãos por todo o mundo. E às vezes a gente fala, não, irmão, eu não estou nessa teologia. Eu não estou nessa teologia. Mas eu quero desfrutar. Percebe? Não que haja problema em você desfrutar. Devemos desfrutar sim, porque Cristo é desfrutável. Ele é o nutriente da igreja, mas caminhe um pouco mais. Que até a maneira de você pentear o cabelo, Deus vai te incomodar. Não é assim que funciona? Se Deus não nos incomoda hoje, nós temos os nossos tempos de menino. A maneira de vestir, a maneira de andar, o que falamos, o que pensamos. O Senhor, Ele entende os nossos processos. O problema é que lá atrás, naquela relação de Salomão com a Sulamita, né, existe uma expressão que nos faz pensar. Temos uma irmã que ainda não tem peito, não tem maturidade, não tem processo hormonal ainda para lhe dar maturidade. O que será, surge a pergunta, o que será dessa nossa irmã o dia em que for pedida em casamento? Então não há nenhum problema no período da nossa jovialidade, não temos peitos, não temos maturidade. Mas à medida que o tempo vai passando, nós precisamos entender hoje, precisamos fazer essa conta hoje, porque amanhã pode não ter mais tempo para conta nenhuma. Essa conta precisa ser feita hoje, de que um casamento está com dia e hora marcado. Você está se preparando? Eu estou me preparando. Você está se adornando ou você só quer desfrutar do Senhor? Você tem consciência no que você está? Porque se você não fizer essa conta, a primeira prova que é dada, você não entende mais nada. Deus te abandonou, a igreja está em treva. Essa é a maneira que você vê. Essa foi a maneira que João viu. No capítulo 4 de Apocalipse, João viu um monte de problema das igrejas. E o Senhor falou para ele, João, eu preciso te levar para um lugar para você ver as coisas de uma forma diferente, filho. E diz que, quem lembra do texto? Diz que ele foi elevado em espírito. Não foi isso? E havia uma porta aberta nos céus. E havia um trono, e esse trono estava vazio, verdade? Havia alguém assentado sobre o trono. O trono não está vazio. As coisas não acontecem por acaso. Deus está no trono. Deus está à frente de tudo. É o Javete Sabaote. Lembre dessas palavras. Em meio à guerra temos um general de guerra que vai à frente, irmãos. O diabo quer nos assustar. Cuidado onde você põe os seus olhos. Ou você põe os olhos na destruição das igrejas do Apocalipse, ou o Senhor te arrebata em espírito para ver desde as perspectivas dele, com os olhos dele. E aí você vai dizer, realmente, as coisas não estão boas não. Mas eu também não estou aqui para ser arauto do caos. Eu estou aqui para dizer, Jesus está sentado no alto e sublime trono. Não é assim? E se ele está sentado num trono alto e sublime, as coisas estão sob controle sim. Mas irmão, mas essa barulhada que está aí, irmão, não te preocupe. Não coloque os olhos no barulho, para você não virar arauto do caos. Coloque os olhos em Cristo, teu Senhor. Coloque os olhos naquele que vai à frente, no seu general de guerra. Amém? Esse é o primeiro princípio que nós vemos no livro de Ageu.
o general de guerra, o Senhor dos exércitos está conosco. Não somos nós que temos que bater em retirada, são eles. Eles não são os irmãos, são os inimigos de Deus. Vamos voltar então a Ageu e vamos ver mais um detalhe. Terminando. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Interessante que quando você olha o contexto desse texto, esse mesmo texto, os problemas que esse povo enfrentou quando começou a parar a edificação, quando você olha para Esdras, é interessante que lá aparecem pessoas, aparecem oposições de outro tipo. Mas aqui, quando o Senhor usa o profeta, ele não mostra, ele não dá esse álibi. Ele não diz: Senhor, parei porque a minha mulher, ou Senhor, parei porque os presbíteros, Senhor, parei porque os irmãos, Senhor, estou desanimado porque, Senhor Jesus, irmão, o Senhor não nos dá esse álibi. Não nos dá esse álibi. Sabe o que ele faz? Ele nos dá um diagnóstico da real situação. E sabe o que ele está falando aqui? Que não foram aquelas pessoas exatamente que fizeram eles pararem. O que fez parar a edificação foi que eles começaram a olhar para si mesmos. Eles começaram a olhar para suas casas apaneladas. Eles começaram a olhar, quem sabe, para suas famílias. Eles eram escravos, amados. Eles vieram de uma situação, imagina escravos, você acha que escravo, cada casinha tem a sua família? Dorme todo mundo junto, todo mundo embolado. Não é? Chegamos agora, viemos edificar a casa. Chegamos aqui, amém, que maravilha. Puxa vida, mas será que não está na hora de fazer também um negocinho para a gente? Eles começaram a se distrair. O inimigo tem essa artimanha, irmãos. Tira os nossos olhos daquilo que é legítimo, daquilo para o qual fomos chamados, e nos desvia para outros motivos. Motivações como essa: preciso agora cuidar da minha família. Você nunca cuidou? Não é? Preciso ter minha casa, preciso isso, preciso aquilo. É disso que está falando aqui. Vocês deixaram o templo e começaram a painelar suas casas. O que aconteceu? Parou a edificação. E ele segue dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Ora, vocês saíram para edificar, como é que agora vão dizer que não é o tempo? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: para vocês é tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos. Vamos prestar atenção, irmãos, agora que ele vai nos dar alguns conselhos de sair desse aspecto desinteressado. Porque quando vamos para as edificações das nossas ideias, quando começamos a conduzir a nós mesmos e as nossas famílias dentro daquilo que nós entendemos, certamente perdemos o rumo da casa de Deus. Porque nós e as nossas famílias são para essa edificação e nem nenhuma outra. É nessa edificação da casa de Deus é que a nossa casa também é edificada. Não é assim? Perdoe-me por falar algo aqui de mim mesmo. Perdoe-me profundamente. Algumas pessoas às vezes me chamam e falam assim: irmão, seus filhos são uma bênção. O irmão, o que foi que o irmão fez? Falei: irmão, aí é que você se engana. Você colocou o olho no lugar errado, filho. Isso quem cuidou foi o Senhor e os irmãos. Ah, irmão, agora entendi, então é só largar solto. Não, não falei isso. O pai e a mãe têm as suas respectivas e principais responsabilidades. Mas, irmãos, quem está na minha casa, debaixo do nosso governo, meu e da minha esposa, está como está, e eu preciso falar isso de público, para minha vergonha, não foi por causa do meu investimento, não. Foi porque o Senhor cuidou e tem cuidado. É Ele quem tem cuidado de nós. Uma vez o Senhor falou para um servo dele uma palavra. E a palavra foi essa. Esse irmão estava muito preocupado com as suas questões relacionadas à igreja. Ele servia os irmãos. E ele tinha algumas dificuldades em relação à sua família. E ele orando, o Senhor falou para ele: cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Cuida dos meus, e eu cuido dos seus. É o Senhor quem cuida de nós. Não existe o princípio de cuidar daqui em detrimento dali. Vou para lá porque eu não posso mexer cá. Se a gente perder o rumo do que é a coisa principal na nossa vida,
na nossa existência, desde que nascemos de novo, é edificar para Deus em Jerusalém uma casa, irmão, nós perdemos tudo. Não tem mais nada para a gente fazer. Então preste atenção nisso, por favor. E aí o Senhor vai dizer aqui, versículo, vamos ao 4. E para vós é tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E essa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração, o vosso caminho. A palavra no original seria, vocês colocam o coração nas coisas de vocês. Essa é a palavra no original. E se colocamos o coração nas nossas coisas, imediatamente perdemos, né, a edificação de vista. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, ou seja, nada dá certo. Tem alguma coisa dando errado, irmão? Pode ser que o Senhor esteja nos chamando a atenção, não é? Pode ser que o nosso investimento em algum momento esteja no lugar errado. Pode ser. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Então ele começa a dizer, subi o monte. Olha que coisa. Essa primeira expressão precisa nos chamar a atenção. Estávamos compartilhando com alguns irmãos na casa do irmão Marconi na sexta-feira. Subi ao monte. Já deu o diagnóstico. Já mostrou que nós estamos fora do propósito. Já mostrou que fomos para edificar, mas algumas coisas aconteceram e começamos com desânimo. Anote essa palavra, desânimo. Alguém fala assim, irmãos, olha, vou te contar uma coisa, hein? Amém, os irmãos, amém, mas irmão, estou desanimado, estou quase parando. Isso não acontece com vocês aqui no Rio, isso acontece fora. Lá em São Pedro da Aldeia, lá por aqueles lugares que acontece. Irmão, já estou desanimado em tanta coisa. A pergunta é hora de parar agora? É a hora de parar? Sim ou não? Se você acha que é hora de parar, tenta fazer uma conta. Busca o Senhor e faça a conta, para você compreender no processo que você está. A conta, ela te traz esse diagnóstico. Nós estamos em guerra, irmãos, estamos em batalha. Estamos em processo do verdadeiro aperfeiçoamento. O Espírito está nos aperfeiçoando nas circunstâncias moldadoras. Nós temos que apoiar uns aos outros, temos que caminhar juntos, ombrar juntos. Dizer, não, irmão, já não é hora de parar. Por que não é hora de parar, irmão? Irmão, não é hora de parar porque o Senhor deixou uma cartinha para nós. Que cartinha é essa? Vamos abrir em Ageu? E depois em Zacarias? Vamos ver onde estão as motivações, os porquês do nosso desânimo e vamos ver o que o Senhor fala para nós. O que o Senhor fala acerca do desânimo? A primeira coisa que Ele fala, subir ao monte. Quem sobe o monte aqui? Levanta sua mão, não. Se você disser, todo momento, estou desanimado, irmão, isso eu já sei. Pula essa parte. Vamos lá, vamos para uma seguinte. Vamos para a restauração desse processo. Subir ao monte. As nossas reuniões aqui programadas, nós temos reuniões de oração durante a semana. Elas são completas, elas são repletas de irmãos, não tem nem lugar para sentar, não é assim? E quando marca um churrasco na reunião geral, não aparece até espírita? Com respeito, se tiver algum entre nós. Irmãos, vou dizer para vocês, com temor de Deus, onde está o nosso problema. O caminho do monte é um caminho de subida. É um caminho que a nossa carne não quer. Mas é o único caminho onde Cristo, Filho de Deus, pode ter um lugar de reino entre nós. Se a nossa vida com Deus é fraca, a nossa vida relacional é fraca. Não adianta repetir palavras, não funciona repetir palavras. Nós precisamos tomar essa consciência de que primeiro estamos em guerra, de que segundo precisamos saber com quem estamos contando, se é com o nosso braço ou se é com o general que está indo à frente de nós. Terceiro, se estamos efetivamente buscando ao Senhor como indivíduo, como família, como igreja, como deveríamos buscá-lo. Sabe do que a gente gosta, irmãos? De uma boa reunião. E eu lamento lhe informar que ela não resolve os teus problemas. Ela não vai resolver os teus problemas.
Observe que você pode participar de uma rica reunião de muita alegria no domingo. Observe a sua vida na segunda-feira. Ela não muda em nada. Por isso que a cruz e os processos de Deus, eles são contínuos e ininterruptos na nossa vida. Pouca coisa Deus pode fazer na reunião de domingo. Ele faz na tua vida e na minha vida diariamente, ininterruptamente. Ele não está enganado de quem nós somos. Nós achamos que somos, se a gente arruma direitinho, os irmãos falam, poxa, esse é espiritual. A gente se engana com essas coisas. Deus não. Deus sabe quem somos e sabe do que precisamos, amados. Irmãos, não existe nenhum dos filhos de Deus que tiveram expressão de destaque nas Escrituras que não andaram com Deus. Desde Moisés, quando você vê Moisés que vai receber uma grande responsabilidade no capítulo 25, no capítulo 24 o Senhor chama Moisés e falou, Moisés, sobe ao monte, e não é aquela oração do café da manhã não, sobe ao monte e fica lá. Passaram-se dias, irmãos, semanas, muito tempo. Deus vai dar grandes encargos a Moisés. Como Deus pode encarregar-nos se nós não estamos na presença dEle? Quando que nós vamos ser chamados de amigos? Nós vamos ficar nesse negócio só, quero desfrutar, desfrutar. Quando Deus vai poder falar no seu ouvido, sussurrar no meu ouvido e dizer, amigo, preciso compartilhar algumas coisas com você, que o meu coração está pesado. Preciso dar encargo a você porque quero que você coopere com o meu povo. Onde você acha que se compra esse encargo, irmão? Você acha que isso é mágica? Você acha que todos nós temos? Irmão, cada um de vós tem. Você acha que é isso que o texto está dizendo? Se a nossa vida não está sendo cultivada nas regiões celestiais, você acha mesmo que nós temos alguma coisa aqui para dar um para o outro? Todos podem falar o quê? Se o coração não pesa? Sabe qual a oração que temos que fazer hoje, amados? Nesse primeiro princípio de conselho que aparece para o desânimo nos deixar? Sabe qual é a primeira coisa? Subir ao monte. Subir ao monte. Subir ao monte da presença de Deus. É aí que nós ficamos, é aí que a nossa carne é anulada. É aí que somos enriquecidos. Não lemos lá com os irmãos no capítulo 3 de Efésios? Paulo fala de uma forma maravilhosa, que tinha os seus joelhos dobrados, para quê? Para que os irmãos fossem fortalecidos no homem interior. Ele vai falar assim de igreja, vai falar das medidas de Cristo, essas questões todas ele vai falar, mas a primeira coisa é que os irmãos sejam fortalecidos. Irmão, sabe quando vai mudar as coisas para nós? Quando terminarem os cabelos ou os pelos dos nossos joelhos. Aí cessam as teologias e entra a realidade espiritual. Se na sua localidade, seja ela qual for, se aqui ou acolá, se a nossa vida não é forte diante de Deus, ela nunca será forte diante dos homens. Irmão, eu tenho uns problemas lá em casa. Sabe onde está o teu problema e o meu? Nessa relação aqui, ó. Nessa relação aqui. Porque ainda que haja os problemas, se você está fortalecido, você vai saber como lidar com a situação. Quando você não está fortalecido, você sucumbe. Paulo, quando fala Jesus, o Senhor Jesus vai escolher 12 irmãos, que vão ser os seus apóstolos futuramente. Passou uma noite no monte em oração. Quando ele desce, ele vai escolher os seus discípulos. Tudo que se fazia tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre teve essa base. Quando Paulo orienta Timóteo, fortifica-te na graça, Timóteo. Ele vai passar o conselho, vinha passando na verdade, mas ele vai outorgar a Timóteo. Paulo está partindo. E ele fala a Timóteo, pega lá os livros, leia, memoriza bem, preste bastante atenção. Não. Ele fala, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, isso mesmo confia a homens, que sejam fiéis e idôneos para que também possam ensinar a outros. Em que Timóteo precisava ser fortalecido? Em quê? Na graça. Então, esse é o primeiro diagnóstico dos nossos problemas. Qual é? Vida rasa. Vida na terra. Pés na terra. Precisamos, começando por mim que falo,
precisamos desse caminho de subida, entender que a vida de profundidade está em Deus, é Ele a vida de profundidade, e que se é Ele, nós temos que estar com Ele. Sim, agora chegamos no monte, não podemos chegar com mão vazia, porque o texto seguinte diz: subi o monte e trazei madeira. Sabe o que é madeira na Bíblia? Fala do homem, fala da natureza humana em muitos textos, mas não temos tempo, depois você examina isso. Um deles é aquele que João Batista diz: eis que o machado está posto à raiz das árvores, de onde vem a madeira. E nós sabemos que não está falando de árvores, senão de homens. Trazei madeira, ou seja, trazei participação responsável. Responsabilizemo-nos por aquilo que temos crido. Vamos ao Senhor, mas também com essa consciência de que temos que ser responsáveis. Amém? Amém? Então, esse diagnóstico de que esse povo estava desinteressado, ele é quebrado no momento em que os conselhos de Deus pelo profeta é dado. Qual é o primeiro conselho nesse contexto? Subi ao monte e trazei madeira, participação responsável. E diz, terceiro ponto, e edificai o quê? A casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. É bom que demos glória a Deus, verbalizar o glória a Deus é muito bom, mas sabe quando Deus é glorificado? De fato, nesse texto, quando a sua casa é edificada. Então, irmãos, nesse primeiro texto que nós lemos, aqui está o diagnóstico. Subiu o monte, trazei madeira. Participe, irmão. Por favor, eu queria falar muito particularmente com vocês isso. Não ouça outras vozes, irmãos. Não ouça outras vozes. Ouça as vozes da palavra de Deus. Ouça a voz da palavra de Deus. Busque a sua vida diante do Senhor. Busque a sua vida diante do Senhor. Nós nascemos de novo, irmãos. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não somos um povo para gravar algumas coisas e falar um para o outro. Nós somos um povo que fomos salvos primeiro para Ele. E se fomos salvos para Ele, é para andar com Ele. Quando nos desligamos desse andar é que começam os nossos problemas. Mas não somente isso. Na medida que nós somos atraídos para andar com Ele, nessa condição de subir ao monte, sabe o que ele fala? Você agora vai participar comigo de maneira responsável. Não é o cheque da sua oferta, é você ir junto. Participe, não dê ouvidos ao que se diz, dê ouvidos à palavra do Senhor. E o que o Senhor fala? Suba ao monte, venha a mim, não é? E edificai a casa. E dela o quê? Me agradarei e eu serei glorificado. Último texto, irmãos, por favor. Último texto, o capítulo 2. Capítulo 2. Diz assim: versículo 3, para sermos objetivos. Depois você pode pegar essa carta com cuidado, com carinho. O Espírito Santo habita em você, não é? E se você olhar diante do Senhor, o Senhor vai te mostrando novos pontos, novas coisas aqui. Olha o que ele fala, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela. O que estava acontecendo? Esse aqui é um segundo momento daquele mesmo período. O que estava acontecendo? Aqueles irmãos mais velhos que viram provavelmente ainda o templo de Salomão com toda a sua glória, quando se falava agora de uma nova casa, isso gerava um certo desencorajamento neles. O desinteresse é tratado com a presença de Deus e com a postura responsável diante de Deus em dizer: eis-me aqui, Senhor, prossiga o seu trabalho em mim. Mas aqui mudou-se um pouco. Porque assim como nós, que já começamos, os mais velhos principalmente, que começaram muitos anos atrás, começam a ver e falam assim: ai. Aí começa a lembrar daquela igrejinha, lembra? Ah, aquela igrejinha, tem até um hino. Tudo funcionava para você lá atrás, não é assim? Ah, irmão, na época de tal e tal, não vou citar. Ah, irmão, na época, lembra
Lembra daquela reunião no barracão lá do irmão fulano? Aquilo era a igreja. Isso que estava acontecendo com eles. Eles viram a beleza do templo de Salomão e eles viram que eles chegam num lugar arrasado e uma trabalheira só e falam, isso não vai ficar igual não. Isso não vai dar certo não. Desencorajamento, começa a aparecer os problemas e fala assim, já não vai dar mais certo. Eu não te falei? Aí começa, eu não te falei. Eu não te disse que ia dar errado? Eu não te falei? Aí o Senhor vai, 23 dias depois, chama novamente o profeta. Vai lá, porque os olhos lá estão colocados na carne. Os olhos estão colocados na aparência. Irmãos, imagina a igreja no Rio de Janeiro com toda essa complexidade que tem e dizer que essa glória, a glória dessa casa será maior do que aqueles processos que aconteceram na casa lá atrás. Aí você fala assim, aqui no Rio? Aí eu falo para você, aqui no Rio. Fala do lado para o seu irmão assim, aqui no Rio. Aqui no Rio. A glória dessa casa será maior do que... É a maneira que o Senhor usa o profeta para agora trazer encorajamento aos irmãos. Precisamos ser encorajados, porque encher a nossa cabeça, isso não vai dar certo, olha o irmão fulano, olha Beltrano, olha a maneira que esse clã está andando, olha esse presbitério, batista. Cuidado com isso, irmão. Se a obra é de Zeus, eu concordo contigo. Mas se a obra é de Deus, Deus terá sim aquilo que Ele quer. Deus já tem demonstrado, Ele mostrou isso para João. Depois, quando Ele mostra a Nova Jerusalém, Ele mostra ela pronta antes dela começar. Você acha que Ele está esperando no seu braço? Na sua condição? Ele sabe a nossa condição. Mas efetivamente, irmãos, Ele terá aquilo que Ele quer. Contudo, soberanamente, Ele escolheu que nós cooperássemos com Ele nesse propósito. Então vamos ver o que Ele nos dá de conselho aqui, e aí depois vocês vão ter que ler o resto. Depois vocês vão ter que meditar em casa. Rumina, conforme o Senhor te mostrar. Mas olha o que Ele vai falar para esse aspecto de encorajamento agora, não de desinteresse, mas de desencorajamento. Olha o que Ele diz. Ora, pois... Versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac. Esforça-te, quem mais? Quem pode dizer aqui o seu nome? Esforça-te, Roger. Esforça-te, mais quem? Mazinha. Mais quem que se esforça? Mas quem nesse período de desencorajamento pode se esforçar na graça? Mas quem? Por isso que o irmão falou que era 5%, mas parece que aqui é menos um pouquinho. Parece que é menos um pouco. Mas confiando na graça, podemos nos esforçar sim. Olha o antídoto, irmãos, para o desencorajamento. Olha o antídoto. Esforça-te, tem bom ânimo, siga em frente. E ele segue. Zorobabel diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Ele começa por aqueles que estão servindo aos irmãos. Esforçai-vos, todo o povo da... Opa, agora chegou na gente. Todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Sabe qual é o nosso problema? Lucas capítulo 14. Não fizemos a conta e achamos que chegamos, está tudo pronto. Não arregaçamos as mangas, porque achamos que está pronto. Mas faça a conta, não está pronto. O Senhor precisa de cada um de nós nesse processo. Ninguém pode ficar de fora, porque senão a casa vai faltar. A plenitude de Cristo está repartida no corpo de Cristo. Então precisamos de todos os irmãos e irmãs. Sim ou não? Amém. Precisamos de todos os irmãos. Não é porque o irmão fulano está falando, não. É porque é assim a vontade de Deus. Ele não faz acepção de pessoa, Ele quer que todo Israel, mas Ele vai contar apenas aqueles que o coração se moveu voluntariamente. E aqui termino.
Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Por que trabalhai? Porque se a gente trabalhar, irmão, o Senhor se levanta. Não. De jeito nenhum. Nós devemos nos esforçar porque o Senhor está pedindo para nos esforçar. Mas sabe o que esse texto está dizendo? Olha o que ele diz, vamos ler com carinho. Ele diz, porque eu sou convosco. Não é só uma questão de esforço, é uma certeza, é um fato de que Ele está conosco. Então esse esforço vai dar fruto, porque Ele está conosco. Não é apenas um esforço, o esforço humano não serve para nada, mas é um esforço em Cristo. É um esforço apoiado num general de batalha, num general que vai à guerra, em alguém que está à nossa frente e diz, vamos, eu estou na frente da batalha. Isso não é batalha perdida, irmãos. Sabe por que nós vencemos? Porque Ele venceu. Não existe essa coisa, irmão, de que vamos vencer. Essa é uma teologia errada. Ninguém vence no futuro, irmãos. A Bíblia fala, aquele que vencer, claro. Mas preste atenção, se você tiver os olhos abertos para entender quem é a sua vitória, você já entendeu que você também já venceu com Ele, porque você foi plantado na sua morte, e na semelhança da sua morte, e quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele, é o que diz o texto, eu não posso falar outra coisa, e diz que fomos assentados em lugares celestiais em Cristo, então estamos em Cristo, podemos sim desfrutar dessa vitória. O problema é que nós descemos as escadas e ficamos aqui por baixo falando de coisas da nossa própria cabeça. Mas temos que nos agarrar ao fato, fomos chamados para edificar em Jerusalém. Então temos que subir ao monte, o monte da presença. Nós falamos muito, irmãos, para nós mesmos, falamos pouco com Deus. Usamos muitas palavras para nós mesmos, poucas usamos para Deus. Precisamos subir o monte de uma forma responsável, entender que estamos aí para edificar, né? Nesse primeiro processo, o desinteresse vai indo embora, porque você mudou a ordem de prioridade, o teu coração está na prioridade da edificação da casa. Ah, mas tem gente falando, eu não me movo pelo que estão falando, eu me movo pelo meu chamamento. O Senhor te chamou, irmão, para edificar? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então o que você vai fazer? Você vai ouvir vozes ou você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Se for a voz do Espírito Santo, ele não está interessado em nenhuma outra coisa. Ah, mas isso aqui, Senhor, ele não vai te conduzir para isso. Ele vai fazer com você e comigo o que ele fez com Paulo. Deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse segundo processo de encorajamento. Nós precisamos também sermos encorajados. E o que ele fala na questão do encorajamento? Trabalhai. Esforçai-vos, termino aqui, e trabalhai. Tem alguma coisa pronta, irmãos? O que você acha? Ah, irmão, mas ele mostrou Nova Jerusalém. Irmão, esse é Deus que mostrou. Mas entre nós tem algo pronto? Mas vamos caminhando, não vamos? Então temos que continuar trabalhando? Sim ou não? Se temos que continuar trabalhando, se não tem nada pronto, temos que continuar trabalhando. Irmãos, um antídoto contra o desencorajamento. Fala para o teu irmão aí, trabalho. Trabalhe, irmão. Não fique atrás de vozes estranhas. Trabalhe. Você foi chamado para trabalhar. Amém? Isso é algum tipo de ativismo, irmão? Não. A gente não pode ser nem ativista, mas também nem pode ficar parado. A casa de Deus precisa de trabalhador. Esse é o diagnóstico da casa. Se a casa tem algum problema de desencorajamento, então essa é a palavra que nos encoraja. Trabalhar. Nossa vida vai passar muito rápido aqui, viu? Últimas palavras. Nossa vida vai passar muito rápido aqui. Ninguém fica aqui 200 anos. A medicina avança e tudo, mas eu já tenho visto que já não tem nem sido bom a medicina avançar. Que as pessoas agora vivem até, com exceção da irmã Aurora. Glória a Deus. Sempre tenho que lembrar da irmã Aurora, porque aquilo é uma exceção nobre, não é? Glória a Deus pelos mais de 100 anos dela. Mas eu não sei se todos têm essa certeza que vão chegar por lá, não é? Mas sabe o que a medicina moderna faz? Te dá a condição até de você viver a 80. Mas quando chega em 50, você já está bem ruim de saúde, não é? Já está bem ruim de saúde, aí fica vendo 20, 30 anos
sendo amparado por causa da saúde ruim. Então, irmãos, aproveita o tempo, melhor colocando, aproveitemos o tempo da nossa pequena ou da nossa grande oportunidade que temos aqui. Aproveita esse tempo, não perca o teu tempo com vozes estranhas. Sirva ao Senhor, esteja com Ele, suba o monte, seja responsável, se apresente, trabalhe, edifique, para que por fim o Senhor seja glorificado. Deus abençoe os irmãos. Vou pedir para vocês ficarem de pé para descansarmos as pernas e vamos agradecer ao Senhor. Vou pedir que um irmão possa agradecer o Senhor por nós, ou uma irmã, agradecer esse tempo que tivemos de comunhão.